Então, nesse processo 506-31-30-17, depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, Sr. Palocci? Eu prefiro falar, doutor. Sr. Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E de fato eu queria dizer a princípio que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Certo. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Sim. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e de ministro da Casa Civil da presidente Dilma. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do grupo Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores? Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então ela atuou desde o início do governo do presidente Lula. Eu os conheci antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu. Em algumas oportunidades esse conhecimento se deu com a minha presença e, portanto, eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, Dr. Emílio Odebrecht, Dr. Pedro Novis, Dr. Marcelo Odebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi aprendido antes do senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome Produção Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha que teriam, vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me esclarecer? O Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas, do meu ponto de vista, ocorreram de forma diferente. Se o senhor me permitir, eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Perfeito. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht com o governo foram muito fluidas, tanto na área de construção civil, como na área de infraestrutura, como na Petrobras. A Odebrecht tinha uma intensa atividade na Petrobras, muitos contratos sendo realizados na Petrobras, e o relacionamento da empresa
junto ao governo foi intenso, e as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Veja, numa empresa desse porte, nem sempre a atitude do governo é de concordar com tudo que a empresa faz. Muitas vezes nós precisamos conter a força da empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma diferente. No outro ponto, favorecemos a empresa num determinado momento. Não é uma reação, não é uma relação linear. Eu era da cúpula do governo, doutor. Eu não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo. Então eu conhecia essas relações, conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Por exemplo, quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, eu soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviços, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. No meu relacionamento com a Odebrecht, eu digo ao senhor, eu algumas vezes pedi recursos para a Odebrecht, para campanhas. Normalmente não foi no período que eu era ministro, porque eu pedi antes de eu ser ministro, em 2002, e em 2006 eu já não era mais ministro. Então não foi durante o período que eu era ministro. Principalmente para campanhas. Eu praticamente só atuava em campanhas presidenciais e para campanhas minhas. A Odebrecht também fez doações para campanhas minhas, a meu pedido. Na última campanha que eu fiz para deputado federal foi em 2006. Eu até antes de vir aqui chequei no TSE se tinha alguma doação legal no meu nome, e não tinha. Se não tinha doação legal, eu lhe garanto que teve doação ilegal. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa do Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Porque eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou, olha, ele só fez isso porque ele tem muito receio da Dilma. Sim. Porque ele nunca tratou de recursos comigo, mas dessa vez ele tratou de um pacote de coisas e um recurso muito alto, e ele pediu para eu tratar desse recurso com o Marcelo Odebrecht. Aí é que surge essa tal planilha. Para mim, pelo menos. Para o Marcelo ela pode existir há décadas, porque o Marcelo tinha lá seus controles, que eu nunca, sempre respeitei, nunca perguntei como ele controlava, como não controlava os recursos da sua empresa. Sim. Mas nesse momento, eu vou ao Marcelo e digo, Marcelo, o que está acontecendo? Por que seu pai levou uma reserva desse tamanho? Nós nunca falamos em tamanho de reservas, de conta corrente, nunca falamos sobre isso. Ele falou, não, meu pai acha melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de forma clara a relação, não mais, vamos dizer, não mais no fio do bigode, como a gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento da presidente Dilma ser um comportamento evasivo em relação aos nossos pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos. E aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente,
A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. A ideia do Ibis é chegar na Série A. Esse é o objetivo maior, esse é o foco maior. Essa história de pior time do mundo aí, isso é mito, né? Isso já aconteceu várias décadas atrás aí, a gente agora está numa nova pegada e a gente está numa caminhada bem legal aí para que o Ibis se torne um time vencedor agora. Começamos bem a competição, sabemos que podemos oscilar, que ninguém consegue ser 100%, sabemos que uma hora a gente vai perder. O primeiro passo foi dado, né, que é classificar. A gente está a 6 pontos da classificação, já para a próxima fase. Esse ano a galera tá levando a sério, um ajudando o outro, tem gente que não tem passagem, a galera ajuda. Aqui não é só um time, é uma família, um ajudando o outro. A galera dizia, porra, só faz perder, até meu pai mesmo, criticava que só o caramba. Aí, quando ele olha, ele faz, parabéns, viu? A rotina aqui do Ibis é sempre dificultosa, como você está vendo, campo de futebol para treinar, a gente não tem campo. Passagem dos jogadores, a gente não tem apoio de ninguém, é só o presidente sozinho mesmo. Uma vez, um ou outro que aparece, um colaborador ou outro que aparece, mas não é também frequentemente. Mas é nas dificuldades que a gente está conseguindo nosso sucesso, é na dificuldade. Essa história aí, onde vai parar, não sei, né? Só que jogo a jogo a gente vai dizer dentro de campo e o resultado, se for acontecendo positivamente, o limite é o céu e a gente está em busca das vitórias e a gente consolide o nosso objetivo para outra fase. Nós temos que algumas pessoas foram para aquela comunidade em 2 veículos, possivelmente roubados, com 2 pessoas na parte de trás de um dos veículos e que provavelmente nós precisamos ainda ter essa prova técnica ratificada pela perícia, mas que elas já estariam mortas ou então quase mortas. E naquele local teriam sido ateado fogo no carro, elas teriam ficado carbonizadas. E posteriormente, as pessoas que estavam no veículo da frente teriam também efetuado disparos para dentro da comunidade do Entreapuço. A motivação preliminar com relação a uma briga territorial com relação ao tráfico de drogas, da comunidade do Entreapuço e de outra comunidade da região. Precisamos ainda, primeiro, identificar com exatidão quem são essas vítimas. E a partir daí, a gente poder afirmar se estariam envolvidas ou não com o tráfico de drogas. Em Caruaru, onde no sábado o jornalista Alexandre Farias foi baleado, eu aqui já me referi, o número de homicídios este ano já supera aqueles registrados em todo o ano de 2014. Hoje, 1% de todos os homicídios que acontecem no mundo acontecem em Pernambuco. Em praticamente todas as cidades do interior, já houve algum tipo de assalto a bancos e caixas eletrônicos, chegando ao ponto em que o Banco do Brasil se recusa a reconstruir as agências que foram explodidas. Mas quero deixar registrado aqui o meu protesto, a minha cobrança ao governo do estado de Pernambuco, ao governo Temer,
para que olhem pelo nosso Estado, para que nós não fiquemos mergulhados aí numa verdadeira guerra civil não declarada que tem ceifado a vida de tantas pessoas.